curso normal médio, me formei aqui em São Gabriel, na escola São Gabriel também. Bom, eu venho de uma família pobre, bem humilde mesmo. A gente morava em Chapadão do Sul, tinha um poder aquisitivo até melhor. Minha mãe era analfabeta, não trabalhava, era dona de casa, só cuidava de casa. Meu pai era mecânico agrícola, mas tinha até o 4º ano só, é a 4ª série. Pouco estudo, mas tinha muito conhecimento na profissão dele. Mudamos para São Gabriel, eu estava com 8 anos. Quando a gente mudou para cá, o meu pai ele se envolveu com bebida e ele entrou para o alcoolismo. Só que o alcoolismo nunca afetou dentro de casa na questão de agressão. Meu pai era um homem muito bom. Nunca, por mais que ele chegava bêbado, ruim, quando ele passava do portão para dentro, ele era outro homem. Ele baixava a cabeça e ia dormir. E eu sempre via minha mãe, depois que viemos para São Gabriel, lutando muito para poder ajudar dentro de casa. Era fazendo faxina, era lavando roupa. E o meu pai foi se afundando cada vez mais na bebida. Aí chegou um ponto que ele não trabalhava. Às vezes trabalhava uma semana e passava o restante do mês bebendo. E aí começou a faltar as coisas dentro de casa. Eu lembro que eu estudava na escola Pingo de Gente, a gente morava na Coab 4, e a escola Pingo de Gente era uma escola de alunos com poder aquisitivo maior. Só que mesmo assim eu conseguia acompanhar, porque eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui muito curiosa. E naquela época a gente não tinha o acesso que tem hoje à internet. Eu ia para a biblioteca municipal no meu tempo livre e ficava lendo. Lia, pegava um monte de livro, ia lendo, revista que eu achava. E na época era o senhor Pedro que cuidava da biblioteca. E como ele me via sempre lá, eu tinha amizade com ele. E ele me dava livros também. Às vezes ele conseguia tirar um copo e me dava, e assim eu ia. E me dedicando muito aos estudos. Com 12 anos eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar de babá para ajudar dentro de casa. Quando eu estava no 6º ano, eu fui para a escola São Gabriel para o noturno, para me poder trabalhar durante o dia todo e ajudar mais em casa. Fui estudar à noite. Eu lembro que eu saía da escola 11 horas da noite, às vezes chegava em casa, estava com luz cortada, água cortada, tomava o banho com um pouquinho de água que a mãe tinha deixado no balde, e eu lembro que eu estudava com uma vela. Ficava até tarde, acendia aquela vela e ficava estudando. Quando eu era aluna da escola São Gabriel, a gente não tinha livros, era comprado naquela época. Os livros eram comprados, o uniforme era comprado, e eu não tinha dinheiro para comprar livros e nem para tirar cópia. Então eu emprestava, pedia para uma colega, me empresta seu livro? Ah, mas amanhã você tem que me trazer. Não, amanhã eu te trago. Eu passava a madrugada toda resumindo o capítulo do livro, que era o que a professora estava na matéria. Porque no outro dia eu tinha que levar, só que eu trabalhava o dia todo e eu não tinha tempo. Eu ia para a escola, eu optava. Ou eu comia alguma coisa, ou eu tomava banho. Era tudo muito corrido, assim. Só que a minha mãe era sempre muito perseverante. Eu nunca vi minha mãe reclamando dentro de casa. Às vezes a gente tinha arroz e um ossinho ali para comer, e era uma comida gostosa, era saborosa. E minha mãe sempre alegre, sempre falava, se você tem um arroz, dê graças a Deus que você tem ele. E ela falava, você tem que estudar, porque esse é o único jeito de você mudar de vida. Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu engravidei. Fiquei grávida, terminei o ensino médio, só que eu não tinha acesso à faculdade. Aquela época era muito difícil, não é igual nos dias atuais, né? E aí eu via os meus colegas da época do Pingo de Gente, tudo ingressando na faculdade. Quando a minha filha, Ana, fez 2 anos, eu casei com meu esposo, Vanderlei. A gente foi morar junto, tudo.
Tive a outra filha minha, Maria Fernanda. Quando ela estava com 2 anos, eu falei para o Vanderlei, eu quero voltar a estudar, porque eu gosto. Foi quando surgiu esse normal médio no São Gabriel. Eu trabalhava o dia todo e fazia o curso à noite. O curso era todos os dias, das 7 da noite às 11 da noite. E eu fui e falei, não, vou fazer. Estava fazendo o curso e ali eu fui conhecendo pessoas diferentes, professores já formados. A gente vai tendo acesso com outras pessoas, você vai ampliando a sua visão. É um mundo diferente. E eu conheci um professor chamado Onivan. E o Onivan falava assim para mim, Josi, você tem um potencial muito bom. Você é uma pessoa que tem um futuro. Não para de estudar, vamos estudar. E aí veio para São Gabriel um polo da UFMS. E abriu cursos aqui em São Gabriel. Lembro que na época abriu matemática, biologia, geografia, administração, pedagogia e letras. Letras tinha pouquíssimas vagas para São Gabriel. Pedagogia tinha bastante. Aí eu falei assim, eu vou fazer pedagogia, que eu vou ter mais chance de entrar. Só que ao mesmo tempo eu pensava, mas não é o que eu quero fazer letras, porque eu gosto de trabalhar com ensino médio, porque eu senti muita dificuldade no meu ensino médio e eu queria poder ajudar os adolescentes a ingressar na faculdade. E é ali no ensino médio que se trabalha, que vem o Enem, que tem um monte de coisa. E se você tem uma pessoa que te encaminha, que vai te norteando, fica mais fácil, te encoraja a seguir em frente. Aí eu lembro que eu deixei para fazer minha inscrição para o vestibular no último dia, por causa da dúvida. Um dia antes eu fui dormir, orei, pedi a Deus que me abrisse os caminhos, me norteasse o que ia ser o melhor. Aí no outro dia eu levantei e falei, não, vou fazer minha inscrição para letras. Fiz a minha inscrição, fiz o vestibular, eu passei em 5º lugar no vestibular para São Gabriel. E ingressei na faculdade. Eu já tinha uma bagagem do normal médio, só que tinha muito que aprender. Quando eu comecei a minha faculdade aqui em São Gabriel, eram 58 alunos. Tivemos a aula inaugural, na outra semana já foi diminuindo, as cadeiras cada dia mais vazia. E ficamos em 11 alunos, logo no começo do curso. E eu olhava, eu estava estudando com advogado, com jornalista, estava estudando com pessoas que já tinham sido secretário de educação em Bandeirantes, todos tinham uma formação e um poder aquisitivo bem maior que o meu. E eu falava, meu Deus, será que eu vou dar conta? E fui estudar. E aí eu lembro que um dia eu fui ler um livro do Guimarães Rosa. E nesse livro eu li uma frase, para o pobre, os lugares são mais longes. E essa frase mexeu muito comigo. Verdade. E eu me vi ali, porque para mim tudo sempre foi muito difícil, muito mesmo, nada veio fácil. E eu pensei, eu quero ir longe. E como o pobre vai longe? É através do estudo. É estudando, é buscando conhecimento, e foi o que eu fiz. Eu tive professores assim maravilhosos na minha formação. Professores assim que abriam os caminhos, que inspiravam a gente a querer crescer. E a maioria dos meus professores eram mulher. E eu olhava aquelas prof e falava assim, meu Deus, um dia eu quero ser grande igual elas. De um conhecimento, só que sempre o conhecimento andando junto com a humildade. E era o que era mais bonito de ver ali. E aí eu comecei, era uma luta a faculdade, não era fácil. Uma faculdade difícil, como a nossa turma tinha um poder de conhecimento grande, a maioria estava na sua 2ª formação, então os professores puxavam muito, só que eu estava na minha primeira. Eu não tinha tempo para estudar, eu não tinha, porque eu já tinha 2 filhas, eu trabalhava, eu tinha casa, e no meio de tudo isso a minha mãe adoeceu. Minha mãe teve um AVC e ficou acamada.
E aí a gente tinha que se dividir para cuidar da mãe. E não era fácil. Tinha dia que eu tinha que ir para a mãe 5 da manhã, para ficar com ela até 8, 9 da manhã, até ir a outra irmã. Tinha dia que o meu horário era depois que eu saía do serviço. E foi indo. Aí no meio de tudo isso tinha a mãe ali, eu tinha filha pequena e eu estudava de madrugada. E eu, nesse tempo, eu lembro que assim, eu me reservei de muita coisa. Almoço de domingo em família, às vezes o Vanderlei ia para a mãe dele, eu não ia. Aniversário, fim de semana, eu não ia, porque era o tempo que eu tinha para estudar. Era o que eu tinha que fazer, porque se eu queria chegar lá, eu ia ter que ter um esforço. A minha faculdade ela era de 4 anos. E eu batalhando e estudando. Tinha dia que eu ia dormir 3 da manhã para acordar 6. Dormia 3 horas, não assistia televisão, nada. E lendo. Chegou a época, não vou mentir, chegar a atividade muito difícil e eu parar na frente dos livros e falar, não, eu não quero mais, eu desisto porque eu não vou conseguir. Fechar o livro, levantar, chorar muito e aí pedir força a Deus. Não, meu Deus, esse é o meu sonho, é o que eu quero, é o que eu vou buscar. Respirar fundo e falar, eu consigo ir. Só que eu vou falar para vocês, eu só consegui porque eu estudei muito, muita leitura, muito estudo. Eu lembro que na época começou a ter um acesso maior à internet. Foi a época de Facebook, dessas coisas, eu não tinha. Falava assim, porque o tempo que eu tinha que buscar conhecimento, tinha que buscar leitura, ler livros. E assim eu ia fazendo. Então, assim, a vida social, ela ficou de lado nesse tempo. O tempo que eu tinha era estudando, era cuidando das filhas, era cuidando de casa. E aí, quando eu estava no último semestre da faculdade, eu engravidei. Tive uma gravidez muito complicada. Fiquei muito doente. Emagreci muito. Era toda semana tomando injeção para segurar a neném. E estudando. Tinha perdido a mãe. No meio de tudo isso eu perdi a minha mãe, estava na faculdade, minha mãe faleceu. Foi muito doloroso, porque a gente passou 5 anos cuidando da mãe acamada e a perca da mãe mexeu muito com todo mundo, com a família inteira. Faleceu a mãe e ficou o pai para a gente cuidar. O pai já velho, com a saúde debilitada e bebendo ainda. Então, quando a gente pensou assim, agora não tem mais a mãe para cuidar, mas os problemas aumentou, porque daí o pai se viu sem chão, e aí a gente que tinha que cuidar dele, dar o suporte, estar mais perto, estar mais próximo. E eu fui com muito esforço, consegui me formar, terminei minha faculdade. A Milena nasceu dia 12 de maio. Eu tinha direito a 3 meses de licença maternidade, que iria terminar em agosto. Só que eram os 3 últimos meses da minha faculdade. Então, se eu pegasse a licença, eu não ia conseguir me formar com a minha turma. Ia ter que esperar no outro ano para conseguir me formar. Pensei, eu vou. Milena nasceu numa sexta-feira, eu fiz uma cesariana, fiz laqueadura, tive ponto no útero, porque meu útero estava desmanchando já. Como o médico diz, a Milena é um milagre de Deus. Porque a gente não sabe como que você conseguiu levar essa gestação até o final. Tive a Milena numa sexta, na outra sexta eu falei, eu preciso ir para a faculdade. Eu tinha prova, era a época mais corrida, finalizando tudo, eu com ponto, falei, não, eu vou ir. Começou uma chuva, mas uma chuva que, falei, mas Senhor, o que é isso, né? Falei, não, mas eu vou. Fui com a Milena, então eu ia para a faculdade e a Milena nenê ia comigo. E aí lá, todo mundo me ajudava, graças a Deus, eu sempre tive pessoas muito boas próximas de mim. E eu sempre fui muito fácil para fazer amizade, para estar junto com todo mundo. Então a Milena era um pouco com um, era um pouco com o
outro, até os professores que vinham de Campo Grande ministrar aula, cuidava da Milena para mim. Eu ia apresentar trabalho, ia fazer apresentação de TCC, e meus professores lá avaliando, dando nota e embalando a Milena. E aí eu terminei minha faculdade. No dia da minha colação de grau, para mim foi um dia muito feliz e muito triste. Por quê? Eu não tinha minha mãe, que era o sonho dela, ver os filhos formados, e eu fui a única que consegui. Nós somos uma família de 6 filhos, eu fui a única que consegui terminar os estudos, e o meu pai não conseguiu ir, porque meu pai estava muito fraco já. Foi a minha sogra e o meu esposo na minha colação de grau. Terminei a faculdade, tudo, e trabalhando bastante. E eu falo assim, independente da área que você está, do lugar que você está, o conhecimento ele é transformador. Principalmente na sociedade que a gente está vivendo, aonde o mal está muito forte. O mundo lá fora, ele está levando para caminhos ruins, caminhos distantes de Deus. Se a gente tem um conhecimento, a gente consegue ajudar nossos filhos e nortear eles. O conhecimento, ele é transformador. E eu falo, para a gente mudar essa sociedade que a gente tem hoje em dia, tanta coisa ruim que está acontecendo, precisa de educação. Hoje, o acesso às universidades públicas, ele está mais fácil. Só que mesmo assim, fala assim, a gente que vem de família pobre, que é trabalhador, que peleja todo dia por pão de cada dia, fala porque a gente trabalha para sobreviver. A gente trabalha para sobreviver. É mais difícil. Eu estava lendo esses dias uma reportagem que fala que somente 36% dos alunos de escola pública conseguem ingressar numa faculdade. E essa realidade muda quando você passa para uma escola particular. São 70% que ingressam. Só que não é impossível, porque eu não faço parte daqueles monte que não conseguiu entrar, porque eu batalhei, porque eu estudei. E eu falo assim para vocês, o estudo, o conhecimento, ele é importante em todas as áreas, até para uma dona de casa. Se uma dona de casa tem um conhecimento maior, se ela tem um acesso maior à educação, ela vai conseguir ajudar melhor, mesmo sem trabalhar, nas finanças da sua casa. Ela vai saber, eu posso gastar tanto nisso, tanto naquilo, e por isso, desde ali já é importante o estudo. Fala assim, se você gosta de música, estuda em cima da música, começa por ela. Para a gente começar a pegar o gosto pelo estudo, começa por aquilo que a gente gosta. Ah, eu gosto de ler história em quadrinhos, gibi e revista. Começa por ali e vai gradativamente mudando. Hoje eu vou estudar sobre música, vou ler uma música, pega a letra da música, lê ela. Igual eu falo, a Bíblia, ela é um livro difícil de interpretar, não é fácil. Então, para vocês que são na igreja, que estão sempre em contato com a Bíblia, é muito importante ter um conhecimento maior, para entender melhor a palavra de Deus. Quando a gente tem um conhecimento maior, quando a gente começa a ler, a estudar, as coisas vão se abrindo, as coisas vão se norteando, abre um leque na frente da gente. E não importa a idade, não parem, porque quando eu fui para a universidade, eu já tinha 2 filhas, já era casada, e mesmo assim eu voltei. E não pense que hoje eu parei de estudar. Vou começar um curso novo e uma pós-graduação. E não quero parar nunca, porque o mundo ele é um processo de evolução. Nada está parado. A gente está aqui agora, daqui a pouco a gente está em outro lugar. É conhecimento. Então a gente vai morrer sem saber de tudo. Só que quanto mais a gente souber, melhor a gente vive. E eu falo assim, hoje em dia, a gente tem que nortear nossos filhos.
vamos estudar, vamos transformar. Porque a sociedade, eles não querem que o pobre alcance o mesmo lugar do rico. Não adianta falar que quer porque não quer. E a gente precisa mudar isso. Através dos estudos, através da educação, a gente vai mudar o mundo, vai transformar. Eu participei do PIBID, que era um projeto que a gente desenvolvia dentro da cidade, nas escolas, com o maior número de alunos carentes. Eu fui para o Creuza. Falei, eu quero desenvolver meu projeto lá no Creuza. E eu ministrava curso de língua espanhola. No primeiro curso que eu dei lá, no primeiro semestre, eu tinha um aluno, um amor de pessoa. E ele falava assim, prof, eu quero estudar, só que eu não vejo como. E eu falava, tem que estudar, vamos terminar esse ensino médio, vamos correr atrás. Se você não conseguir entrar numa universidade agora, começa a trabalhar. Paga um curso técnico, você vai conseguir um serviço melhor e aí você consegue pagar aquela faculdade que você quer. Porque é assim, é um degrau de cada vez. A gente não consegue chegar lá em cima, num salto. A gente cai. Se tentar, você vai voltar para trás. E hoje, e agora em maio, ele vai se formar em técnico de enfermagem. E ele me mandou mensagem todo feliz. Eu consegui. Falei para ele, eu sabia que você ia conseguir. E o que eu falo para vocês, não deixe de buscar conhecimento. Não deixe de estudar. É difícil, não é fácil. Precisa de paciência, de determinação. A gente precisa se fechar de muita coisa mundana para conseguir os nossos objetivos. Fala assim, às vezes a gente consegue passar lá na casa da vizinha, às vezes, conversando, até falando mal da vida do outro, uma tarde inteira. Mas a gente não consegue passar uma tarde inteira estudando. Só que isso a gente tem que desenvolver o hábito. No começo é sofrido, não é fácil. Só que eu vou falar para vocês, quanto mais você estuda, mais gosto você pega, mais você quer conhecer, mais gana de ir ali, de ir a fundo. Eu sou uma pessoa assim, eu consigo conversar de quase todos os assuntos, porque eu sou muito curiosa. Se eu vejo alguma palavra que eu não sei, ou alguma coisa que eu não sei o que é, eu chego em casa à noite, depois do serviço, e eu vou ler, eu vou pesquisar o que é aquilo lá. Eu baixo o livro no meu celular para mim ler. Eu baixo TCC, eu baixo pesquisa de universidades e eu vou lendo. Só que para a gente chegar numa leitura assim, é igual eu falei para vocês, tem que partir da leitura que a gente gosta. Ou poema, ou música, revista, jornal. E assim você vai desenvolvendo essa leitura. Hoje, eu falo assim, eu estou no meu serviço, num lugar que muitas pessoas queriam, pessoas com uma formação maior que a minha, com uma bagagem maior que a minha dentro da educação, almejavam estar no lugar que eu estou. Quando eu fui convidada a ser vice-presidente do Sinted daqui de São Gabriel, o Sinted ele é o sindicato dos trabalhadores municipais em educação. É o sindicato que está ali para defender, para ajudar todos que trabalham na educação. Eu me peguei assim, meu Deus, será? Porque eu sempre fui atuante dentro do sindicato. E lógico que eu queria, no futuro, chegar na diretoria, chegar à frente de um sindicato. Só que veio tudo muito rápido. E aí eu me perguntava, será que eu estou preparada? Será que não? E aquele meu professor lá no Normal Médio, o Onivan, ele era um ex-presidente do sindicato. E o Onivan falou para mim, se você não tivesse preparada, Josi, não tinha chegado até você. Deus tem planos na sua vida. Deus conhece o esforço de cada um. Você se dedicou para você chegar onde você está. E vamos em frente. E aí eu pedi para assim, vou aceitar esse desafio. Sair das escolas e entrar no sindicato.
um lugar completamente diferente, uma coisa que eu nunca tinha feito, e entrei lá. Entrei sem saber nada. Quando eu entrei lá, só documentação, ofício, documentação. Falei, meu Deus, e agora? Aí tive que estudar de novo, parti para o outro lado, que era um lado que eu não conhecia. Eu entrei sem saber nada ali. E fui estudando, fui indo. O meu serviço, eu falo assim, eu cheguei ali através de esforço e estudo. O meu serviço me possibilitou coisas que eu não ia conseguir tão cedo. Porque eu falo, a gente está em tempos difíceis, onde tudo é muito caro, o custo de vida está difícil. Eu tenho 3 filhas, tenho uma adolescente de 15 anos, tenho uma com 5. Eu e o Vanderlei, a gente trabalha, a gente se esforça para tentar dar o mínimo de conforto para elas. E o que eu posso, eu faço para minhas filhas não passar o que eu passei. Porque foi difícil, foi sofrido. E o meu serviço, ele me possibilitou conhecer lugares que eu nunca pensei na vida. No ano passado, eu fiz quase um ano de curso, palestras, uma formação. Aí muitos foram desistindo dessa formação. Os poucos que terminaram, que concluíram essa formação, quando terminou, a gente teve a notícia que quem tinha concluído aquela formação ia participar de uma conferência em Rio Grande do Norte, Natal. Da onde que eu ia imaginar que eu ia conhecer Natal, cidade das praias, ia viajar lá pro outro lado. Aí na hora eu pensei, vixe, lascou, como é que eu vou? Não vou ter condições para ir. E aí a FETEMES, que é a federação que norteia o sindicato, que fica em Campo Grande, falou assim, não, o que a FETEMES não cobrir da viagem, o sindicato vai custear. Então vocês vão com 100% pago. Hospedagem, transporte, tudo. Andei de avião, primeira vez, nunca tinha andado de avião, foi a primeira vez. Fui para Rio Grande do Norte, participei de uma conferência com gente do mundo inteiro ali. Era sofrido, o dia inteiro de palestra, era corrida, a gente quase não tinha tempo para comer. Só que eu fiquei encantada com tanto conhecimento que eu adquiri naquele lugar. Ali eu encontrei pessoas da sociedade alta, pessoas assim muito estudadas, professores, doutores, ministrando palestra. Na minha frente eu falava, meu Deus, olha isso. Ali na frente, aqueles professores que eu li livros, li teses, li documentário deles e estavam ali na minha frente. E do outro lado, a vista da praia, aquela coisa mais linda do mundo. E aí eu pensei, para os pobres, os lugares são mais longe, mas não são impossíveis. Se a gente busca, a gente consegue. Eu falo para minhas filhas, tem que estudar, não tem outro jeito. Vocês são pobres, não vão receber herança, então vão estudar. Vanderlei, eu pego muito no pé dele também. Vanderlei, ele é muito mais inteligente do que eu. Só que eu falo para ele, você não sabe usar a inteligência que você tem, porque ele é muito, muito mais inteligente do que eu. Com muito custo, começou a fazer uma faculdade agora. Ele vai terminar, tem que ir. E aí ele fala assim, eu tô velho para mim voltar, porque você é fácil, porque você tá todo dia com livros, você trabalha em escritório, eu tô lá com porco, com isso, com aquilo. E eu falo para ele, mas você quer isso o resto da sua vida? Você quer isso até quando você não tiver coluna para fazer esse serviço? O que você quer da tua vida? Vamos estudar, vamos mudar. Falei para ele, até para você trabalhar lá no seu serviço, igual você fala com os porcos, você tem que ter conhecimento, tem que ter um estudo. E aí entrou lá para a faculdade. A minha filha mais velha, eu falo, graças a Deus, me puxou. Gosta de estudar, é uma menina muito esforçada, trabalhou no Jovem Aprendiz na Coasgo.
Saiu do jovem aprendiz quando encerrou o curso, não pôde ficar na Coasco porque não tinha os 18 anos ainda, e falou assim: mãe, eu quero trabalhar. Fez 18 anos, ela falou assim: não, eu vou tentar trabalhar aqui na cidade, se eu não conseguir eu vou lá na Coasco, porque ela ficou com as portas abertas lá, porque fez um bom trabalho, porque era uma menina esperta, que ajudava, que mostrava interesse em aprender, porque nunca a gente sabe tudo, e muitas vezes Deus coloca a gente num lugar que a gente fala: e agora? Agora o bicho vai pegar. E aí ela arrumou um serviço na Castellini de vendedora. Com 3 meses na Castellini, ela já foi subindo. Hoje ela é do faturamento. Quando os patrão viajam, ela é responsável pela loja inteira. Ela tem 19 anos e uma responsabilidade, e eu cobro dela. Vamos estudar, vamos fazer curso. Se você não quer fazer uma faculdade agora, vai fazer um curso técnico dentro da área. Ela gosta muito das exatas, gosta muito de números, coisa que eu já não gosto muito. Então você vai nessa área. Até pra, hoje eu vendo vocês, para vocês poderem cantar, né, as meninas do circo, tem que ter um conhecimento, né? Senão não consegue. É muito importante. Eu falo assim, a mulher hoje em dia, ela tem um papel primordial na família, na educação. As mulheres batalharam muito para conseguir ter acesso à educação, para conseguir chegar no serviço que os homens só podiam fazer. E a gente tem que honrar isso. A mulher tem que mostrar o seu poder. Ela tem que ocupar os lugares, porque o lugar da mulher é onde ela quiser. E a gente tem que ter conhecimento para a gente saber os nossos direitos e os nossos deveres. É estudando, é lendo, é buscando, é paciência. O caminho não é fácil, é um caminho difícil, só que é um caminho que vale a pena, porque a gente colhe os frutos, e os frutos são bons, os frutos são saborosos. Por quê? Porque foi suado, porque foi conquistado honestamente, com o nosso suor. E eu falo assim, hoje, no lugar que eu estou, eu olho para trás e eu falo, aquela menina que estudava na luz de vela, que muitas vezes nem banho tomava direito por falta de água, deve estar orgulhosa de onde eu estou chegando. Eu falo, eu sei que minha mãe e meu pai têm orgulho da filha deles. Não sou santa, a gente é pecador, a gente erra, só que a gente tem que colocar na balança o que pesa, o que não pesa, o que é mais leve. A gente dormir com uma consciência tranquila. Chegar no final do dia, você pode estar com o seu corpo moído, mas você está com a consciência tranquila, que você está buscando, que você está honrando a saúde, a perfeição que Deus te deu, porque nós somos perfeitos. Quantas pessoas estão lá em cima de uma cama que queria ter a oportunidade que a gente tem? Então a gente tem que honrar isso, honrar a vida que Deus nos dá. E eu falo assim, o estudo, o conhecimento, ele agrada a Deus, porque te deixa mais próximo. Eu falo assim, aquelas pessoas que são muito arrogantes, elas não estudaram o suficiente, mesmo sendo um doutor, mesmo sendo alguém lá em cima, ela não entendeu o que é o estudo, o que é o conhecimento. Porque aonde a gente vai, a humildade, ela tem que estar em primeiro lugar, sempre, independente de onde você está. Um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, muda a vida de alguém. Fala assim, às vezes você vai lá no mercado, aquela fila imensa, aí você já chega na caixa do mercado de cara brava, com pressa. A gente não sabe o que aquela pessoa está passando. Se deixou um filho doente em casa para estar ali buscando pão de cada dia. A gente não sabe se aquela pessoa passou a noite inteira estudando,
estar no outro dia ali trabalhando, para chegar mais próximo do seu sonho. Então eu falo assim, o conhecimento, ele tem que andar junto com a humildade. Fazei o bem para colher o bem. E quando a gente busca a educação, quando a gente busca evoluir, a gente vai caminhar com pessoas que têm o mesmo objetivo. E um vai dar força para o outro. Minha mãe sempre falava para mim, me diga com quem você anda, que eu direi quem você é. E isso é muito certo. Porque quando você começa a andar com pessoas que não têm perspectiva de vida, você passa a não ter também. Sangue de Jesus tem poder. Ah, eu vou trabalhar a semana inteira, pro fim de semana meu, ser só festa, cachaça e não vou ligar para nada. Se você passa a andar com pessoas que têm objetivo de vida, você vai falar, não, olha só que bacana, aquela pessoa quer isso, ela quer aquilo, ela tem um sonho. O que eu quero para minha vida? O que eu vou buscar para minha vida? E a gente passa a ter sonhos, metas diferentes. Porque eu falo assim, é com o trabalho nosso que a gente vai chegar onde quer. Pode demorar, mas a gente consegue. São planos, metas. Todo início de ano, procurem fazer uma meta para a vida. Esse ano eu quero isso, isso e isso. Mas busquem aquilo, trabalhem para chegar nesse objetivo. Se queremos um futuro melhor, a gente vai ter que estudar e correr atrás para ter esse futuro melhor. Porque, infelizmente, a vida não é fácil e não é boa para todos. Tem pessoas que chegam muito mais rápido, outras precisam quase de uma vida inteira, mas conseguem. Fala assim, eu ainda quero chegar bem mais longe, quero fazer muito mais. Eu assim, gosto muito de projetos sociais. Agora, na área que eu não estou conseguindo estar ligada muito nisso. Porque a luta sindical não é fácil, é uma batalha. Às vezes pensa assim, ela trabalha no escritório o dia inteiro em ar-condicionado, só que a cabeça não para. O que o corpo não trabalha, a cabeça trabalha o dobro. Tem dia que eu demoro horas para dormir, porque quando eu vou pegar no sono, aí eu falo, nossa, mas aquela situação, se a gente fizer assim, nós vamos conseguir resolver. E ali eu vou. Quando eu estou muito assim agitada no serviço, o que eu faço? Leitura. Eu vou ler, que é onde eu consigo me desligar. Gosto muito de música e de ler. Muitas vezes eu estou lendo e escutando música junto. Aí eu vou assim. E eu quero chegar bem mais longe. Hoje eu faço parte da maioria dos conselhos que tem em São Gabriel. A gente na área da educação tem o Conselho de Alimentação Escolar, tem o Conselho do Fundeb, tem o Conselho da Mulher, faço parte do Conselho da Mulher também. E nesses conselhos a gente consegue ainda desenvolver alguns trabalhos sociais. Eu gosto muito disso. Penso futuramente, assim, é um sonho que eu tenho, de poder dar aula de reforço para crianças com dificuldade no aprendizado e que não têm condições financeiras para estar pagando um professor particular, porque é caro. Aqui em São Gabriel não é barato. É caríssimo aqui um professor. E eu tenho muita vontade de fazer esse trabalho, de desenvolver um trabalho nessa área, ajudando crianças e ministrando curso preparatório para o vestibular. O curso preparatório para o vestibular, ele é uma diferença muito grande na vida de um aluno de ensino médio. Só que esses cursos são muito caros. Então, um aluno já da rede pública, na sua maioria, são estudantes do noturno, porque já trabalham, tem que trabalhar. Que tempo que ele vai ter, ou que dinheiro para conseguir? E as escolas ainda não conseguem ofertar isso. Porque o nosso sistema, eu falo, o sistema todo no Brasil, ele não quer educar, ele não quer formar cidadão crítico, pensante e atuante. Ele quer um cidadão para mão de obra.
Como que a gente muda isso? Estudando, entendendo nossos direitos, nossos deveres, porque quando você estuda, quando você vai buscando conhecimento, um norte vai se abrindo. Uma coisa é você saber que 1 mais 1 é 2, mas por que é 2? Como que é 2? Existe outra forma de chegar nesse 2? A gente tem que ser crítico. Não é aquele crítico de falar assim, mas você não faz nada, você não vai conseguir chegar lá, esse teu carro tá velho. Não, pelo amor de Deus, não. O cidadão crítico, atuante, é aquele que vai falar assim, meu irmão, esse seu carro tá meio acabadinho, né? Sabe? Mas será que se você fizer isso e assim, você não vai conseguir? Você quer uma ajuda? Vou estar do teu lado aqui. A gente tem que ser crítico, só que você tem que ir com uma solução junto, ou caminhos para se chegar naquele lugar. Então é uma crítica construtiva. Ou quando você vê um amigo seu ou um familiar se perdendo, você chegar e falar, esse não é o caminho. Você não vai conseguir nada assim na vida. Você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Tem que mudar. Tem que levar a sério o serviço, tem que levar a sério os estudos. É igual com o filho da gente. O que a gente faz com o filho é essa crítica construtiva. Porque a gente critica, mas a gente quer ver ele crescer. E isso a gente tem que fazer dentro da nossa sociedade. Até dentro da igreja isso é importante. Porque um olho só um pastor, é difícil de conduzir tudo. Agora, quando se tem uma igreja crítica e atuante, vai para frente. Eu falei pro meu esposo, eu achei muito bonita a iniciativa dele, de querer trazer para vocês o quanto o conhecimento transforma. Que não é só o rico que consegue as coisas, o pobre também consegue. Porque eu nunca vi isso dentro das igrejas. E eu falo assim, no primeiro dia que eu vim, ele fez a fala do pastor, né, com as suas ovelhas. E é o que ele está fazendo com vocês, o bom pastor. Ele está cuidando, ele está querendo ver as ovelhas, ver ele crescer. É bonito isso. Falei para o Vanderlei, nossa, é muito bonita essa iniciativa. Porque hoje em dia é tudo tão difícil. É muito mais fácil você cobrar do que você estender a mão, nortear. Ele está dando um norte para vocês do quanto o conhecimento, do quanto a busca pelos sonhos é importante e que a gente tem que ter um objetivo de vida. Às vezes eu falo assim, porque eu sou da igreja, já estou de idade, tenho minha família, meus filhos criados. Tá bom, já fiz minha parte. Não parem. Continuem. Cresçam. Busquem cada vez mais. É muito, muito, muito importante isso. O conhecimento, ele leva a gente a lugares onde a gente nunca imaginou chegar. E tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, pássaros têm asas, pessoas têm livros. É, verdade. Então eu falo, busquem o conhecimento, não deixem, não parem. Vai achar pessoas que vai falar, mas você já está velha, ou para que você está estudando, o que você quer com isso? Não parem, não se desanimem, não deixem palavras negativas entrar no coração de vocês. Busquem os sonhos, busquem Deus. Eu falo, Deus, Ele dá a vara, não o peixe. Se a gente estiver ali, lado a lado com Deus e firme no nosso objetivo, Deus abençoa, porque Deus conhece o coração de cada um. E eu falo assim, eu sou muito, muito, muito abençoada na minha vida, muito mesmo. Porque é muito difícil eu falar assim, eu quero tal coisa e eu não consegui. É sofrido, só que eu consigo.
Porque eu falo, Deus conhece o meu coração. E Deus sabe que tudo que eu busco não é para o mal, é para o bem. O conhecimento, quando adquirido, usem ele para o bem. Porque o conhecimento ele é uma arma muito poderosa, tanto para o mal quanto para o bem. Por isso que eu falo, o conhecimento junto com Deus, ele é abençoado. Porque a gente vê quantos políticos que poderiam mudar a realidade de muita gente pobre, que usam do conhecimento deles para roubar, para tirar. A gente vê muito isso. E não é abençoado. Por isso que eu falo, nunca deixem de buscar Deus, nunca deixem de ter Deus junto com vocês, para que todo o conhecimento seja abençoado. Eu trabalho no Sinted, ele fica na Rua Espírito Santo, próximo ao Hospital Municipal. O nosso Sinted, ele é dos profissionais de educação, porém, as portas estão abertas para vocês. Qualquer um que precisar, às vezes, até de uma ajuda para o filho, alguma coisa, pode me procurar. Eu estou lá o dia todo. Ou pedir para o pastor, que ele conversa com o Vanderlei também. O que vocês precisarem, eu estou lá. Até de uma conversa. Uma hora está meio sem norte, quer conversar, eu estou ali. Quiser conhecer o meu trabalho, entender um pouco mais daquilo ali, eu estou ali também. O que vocês precisarem, tá bom? Agradeço muito o convite. Muito feliz de estar aqui. Já participei de muitas palestras, seminários, onde eu também fui palestrante, onde também tive a oportunidade da fala. Só que eu falo, a casa do Senhor é diferente. O coração da gente se enche de alegria. Desejo para vocês o melhor, que cada um conquiste seus sonhos, seus objetivos e suas metas. Tá bom? Obrigada. Glórias a Deus, que bênção, né, irmãos? Eu